Oi, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem aí nesta manhã fria de terça-feira. Tô aqui em casa, em São Paulo, gravando esse vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre o controle das emoções, né? O controle dos afetos, dos sentimentos, enfim, né? Aquilo que a gente sente, né? Eu vejo muita gente perguntando, né? Como fazer para não sentir tanta raiva, né, do meu chefe, do meu, enfim, companheiro, das pessoas, dos meus filhos, enfim, das pessoas com as quais eu convivo, como é que eu faço para não sentir tanto medo diante das mudanças da vida, dos desafios, do desemprego, enfim, tudo isso que a gente está vivendo nesse momento, ou como não pensar mais no fulano, né? Estou, sei lá, apaixonada pelo fulano, pela ciclana, como é que eu faço para esquecê-lo, né? Assim, porque provavelmente não vai dar bom, né? A pessoa está com outra, a pessoa não dá sinal nenhum que está interessado em você, ou então já tomou um fora, sei lá, né? E tá nessa pancadaria consigo mesmo, né? Assim, né? Tá sofrendo, né? Tá apanhando de si mesmo, né? Como é que eu faço para não sentir coisas? Em geral, assim, é toda a demanda, toda a vontade de controlar os afetos vem de uma tentativa de não senti-los, né? Então, isso para mim acho que é o cerne da questão aqui, né? E também aquela ideia de controle, né? Assim, né? Como controlar as coisas que eu sinto, né? Assim, eu brinco que da pele para dentro, né? Assim, né? Como é que eu faço para ter, digamos, uma gestão, né? Assim, um controle, um comando sobre tudo, né? Tudo que eu faço, sinto e aquela coisa toda, para ficar mais tranquila, confortável, né? Em paz comigo mesmo, né? Então muitas pessoas fantasiam que ter paz consigo mesmo é ter controle, né, sobre tudo, né? A hora que eu acordo, a hora que eu como, a hora que eu durmo, a hora que eu sinto, a hora que eu não sinto. E aqui já vem o meu primeiro ponto, né? Assim, né? Como vocês já perceberam, né? A gente está sempre querendo não sentir coisas, né? E o segundo ponto aqui é ter o controle, né? Então esse controle, né? Se eu perguntar para você com quais coisas você se relaciona diariamente, para e pensa, né? Assim, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, né? Quais são as coisas com as quais você mais interage, né? Em geral, vai ser o celular, né? Desde o despertador, as horas vagas, os feeds, as redes sociais, e aí vai, né? O computador que você usa para trabalhar, né? Ou o carro que você usa para se deslocar, né? O que todos esses elementos têm em comum? Isso tudo é tecnologia, né? E toda tecnologia, gente, ela vem aqui para nos facilitar a vida, né? Para nos, vamos dizer, tornar as coisas mais práticas, mais rápidas, mais conectadas e aí vai, né? Então você quer que o celular desbloqueie, você passa o dedo, ele desbloqueia, né? Você quer acessar, descobrir uma coisa, aprender uma coisa nova, você dá um Google, né? Então pensa no Google, pensa no celular, pensa no carro, você pisa, ele acelera, você pisa no freio, ele freia, coisas instantâneas quase, assim, né? Então, percebe que toda a tecnologia oferece para você uma espécie de controlabilidade, né? Assim, você controla plenamente, né, as tecnologias, né? Você diz a hora que desliga, a hora que liga, a hora que ele acessa, a hora que ele bloqueia, enfim, você está no comando ali da tecnologia, né? Outra coisa que eu trago também nesse cenário, né, de controle, vamos dizer, é o trabalho, né? Assim, a gente no trabalho a gente precisa controlar nossa rotina, a gente precisa de datas, a gente precisa de entregas, a gente precisa de produtividade, a gente precisa de fluxogramas, de Excel, de planilhas, tudo, né, construído nesse clima de controle, né? Assim, seu chefe, né, assim, os seus clientes não vão ficar assim pensando, bom, eu preciso de tal coisa quando der, né, para você, né? Quando você sentir uma inspiração e daí você me entrega, né? Ou daí você me faz isso que eu estou te pedindo, né? Não, é para ontem, né? Enfim, é para a semana que vem, até às
5 horas da tarde, e aí vai, né? Tudo que a gente faz diariamente, né, no nosso trabalho é orientado para essa coisa do controle, né, de uma efetividade, causa, efeito, né, de uma entrega, vamos dizer assim, né, de um planejamento possível, né, de uma projeção no futuro, né? Então a gente vai fazer isso aqui, a gente consegue fazer isso aqui, para quando a gente consegue fazer isso aqui, né? Temos condições e aí vai. Então a gente já percebe que o quê? Um dos maiores campos da nossa vida atual, seja o trabalho, seja as tecnologias com as quais a gente interage diariamente, são pautadas pelo controle, pela entrega, pela causa e efeito, né? Para esse mundo de coisas, né? Quando a gente vai da pele para dentro, né, a gente tem um problema, né? A gente começa a dar um bug, né? Por quê? Porque se eu falar para você não pensa num macaco, por exemplo, né, você provavelmente já vai ter uma dificuldade aí, né? Por quê? Porque parece que a nossa mente começa a pular um monte de macaquinho dentro da nossa cabeça, né? Então, isso inclusive é uma técnica de sugestão, né? Assim, ou seja, a gente fala não pensa em tal coisa, você automaticamente pensa, né? E, normalmente quando eu tô com meus amigos eu costumo brincar com outras coisas mais bizarras, mas como esse vídeo aqui é uma coisa, né, light, né? Vamos pensar em coisas bobas, né? Então, se você faz esse teste, você começa a perceber que, bom, da pele para dentro a gente tem um outro regime de coisas, né? Onde o não funciona tão bem, né? Assim, tudo que a gente fala não, parece que a nossa mente faz isso brotar na hora, né? Não pensa na tal pessoa. A pessoa parece que pula na sua cabeça toda a hora, né? Então, assim, às vezes eu vejo pessoas chegando para mim e falam, Paulo, como é que eu faço para não repetir de ano, né? Assim, então, porque, né, eu estou indo mal, porque se eu repetir tal coisa vai acontecer. A pessoa fica o dia inteiro pensando em repetir de ano, né? Então, assim, isso começa a se concretizar de dentro para fora na vida da pessoa, né? Então, as coisas do controle, tá percebendo? E como eu disse no começo do vídeo, né? A gente quer controlar os afetos, os sentimentos, para não sentir coisas. Então, você está percebendo já né, a coisa se ir engatando de forma paradoxal, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é, quando a gente tenta controlar os nossos afetos, né, o que a gente sente, usando essa ideia, né, mecânica, essa ideia, né, do nosso dia a dia, de uma efetividade, né? Quando a gente passa da pele para dentro, a gente começa a gerar paradoxos, né? Então, todo mundo que eu vejo que tenta se pautar pela ideia de controle, projeta isso para os seus próprios afetos, sentimentos e, enfim, né, para os seus para sua identidade, para qualquer coisa que seja subjetiva, essa pessoa começa a descambar para compulsões, né? Assim, quando a pessoa quer controlar sua ansiedade, por exemplo, ela vai e pega uma coisa na geladeira para comer, por exemplo, né? Então, assim, ela está controlando, percebe? Ela controla, digamos, pegar um pedaço de bolo, né? Isso traz uma satisfação instantânea. Então, que nem a telinha do celular, né? O giro, ela obedece, né? Então, ou eu pego um cigarro e vou fumar, né? E isso é uma coisa que eu controlo, percebe? Eu consigo pegar o cigarro a hora que eu quiser. Claro que é caro, né? Mas enfim, né? É uma coisa que está ali no meu controle, né? Aquilo me dá um bem-estar instantâneo, né? Assim, me dá um apaziguamento, vamos dizer, né? E eu poderia dizer até o próprio trabalho, né? Como compulsão, né? O que acontece no longo prazo, no médio prazo, né? Assim, essas formas de controle indireto do que você sente vão se tornando hábitos e práticas e coisas muito viciantes, né? Então, no final da história, você está sendo controlado pelo cigarro, pela bebida, pelo trabalho, pela comida, e aí vai, né? Então, quando a gente tenta colocar essa ideia de controle, de causa e efeito, de sei lá o que mais aí, né? Da pele para dentro, a gente começa a engendrar paradoxos, tá? A gente começa a ter o oposto do que a gente quer. Tá? E aí, como é que a gente faz, né, Paulo? Então, para controlar o que a gente sente, né? Então, eu queria te apresentar a vocês dois campos, né, duas frentes aí para que a gente possa explorar e trabalhar, enfim, da maneira que você bem entender, tá? Hoje o que um caminho filosófico que está muito na moda é o estoicismo, né? Então eu trouxe aqui um trecho das meditações do Marco Aurélio, né, aquele
imperador romano, estoico, muito famoso, né? E indico também para vocês essa dica de leitura, né? As Meditações é um livrinho muito legal, né? Com dicas muito boas a respeito do como viver, né? Eu vejo que os estoicos são pessoas muito minimalistas, vamos dizer assim, né? Eles tentam ao máximo minimizar o sofrimento desnecessário, né? Então, assim, eu vejo que eles se esforçam muito para tirar da vida aquele excesso de complicação, de sofrimento, de drama. Tipo assim, seja homem, né? Seja homem, rapaz, acorda, se levanta, né? Vamos viver e minimizar um pouco essa coisa louca, né? Esse sofrimento agudo, essa expectativa exagerada das coisas, né? Então eu vejo assim, nos estoicos, uma tentativa muito saudável assim de ir cortando da vida aqueles excessos dramáticos e, enfim, né, românticos e tudo mais que a gente coloca sobre o nosso dia a dia, nossa vida, nossas expectativas, né? Então eu vou ler com vocês um trechinho que eu acho bem legal, que fala sobre, digamos assim, como lidar com a vida e com as coisas. E aí a gente pode projetar isso para como então administrar o que a gente sente, né? Ou é a parte que te coube em sorte no universo que te gasta? Que te agasta? Muito legal esse termo, né? Recorda uma vez mais o dilema. Se não uma sábia providência, então um simples amontoado de átomos. E pensa na profusão de indícios de que este mundo é como que uma cidade. São os males do corpo que te afligem? Pensa que o espírito só tem que destacar-se e aprender os seus próprios poderes. Essa aqui é uma parte muito importante, tá? Grifa aí. Para não mais se envolver com os movimentos da respiração. Acho bacana ele falar da respiração aqui, né? Sejam eles suaves ou ásperos. Em resumo, recorda tudo aquilo que aprendeste e com que recordaste a respeito da dor e do prazer. Isso aqui vai pegar a segunda parte, tá, gente, do que eu vou falar aqui hoje. Ou é a ilusão da celebridade que te perturba? Não percas de vista a rápida investida do esquecimento e os abismos da eternidade que nos esperam e nos precedem. Repara como são ocos os ecos do aplauso, como são inconstantes e sem discernimento os juízos dos pretensos admiradores, e que insignificante é a arena da fama humana. Porque a terra inteira é apenas um ponto e a nossa própria morada um minúsculo canto nela. E quantos lá há que te vão louvar? E que tipo de homens são eles? Não te esqueças, pois, de te retirares para o pequeno campo do teu eu. Sobretudo, nunca lutes nem te afadigues. Se antes dono de ti próprio e encara a vida como homem, como ser humano, como cidadão e como mortal. Entre as verdades em que seria bom que pensasses estão estas duas. Primeiro, que as coisas nunca podem atingir a alma, mas apenas ficar inertes fora dela, de modo que o desassossego só pode resultar de fantasias interiores. E segundo, que todos os objetos visíveis mudam num instante e deixam de existir. Pensa nas inúmeras mudanças em que tu próprio tomaste parte. Todo o universo é mudança, e a própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. Então, o que eu gostaria de tirar dos estoicos aqui, que eu acho interessante para pensar como lidar com o que a gente sente, né? Com os nossos afetos. Em primeiro lugar, né, assim, a gente precisa se aplicar a entender o que a gente pode ou não controlar dessa forma clássica, vamos dizer, né? Como eu estou aqui dizendo, do celular, do carro e etc. Né? Então, assim, você consegue controlar o que você sente? Né? Você consegue controlar sentir raiva ou não? Né? Pensa nisso. Quando alguém te faz uma coisa que te irrita, você consegue não se irritar? Né? Se você se aplicar. Aí as pessoas falam, eu consigo, ou, né, sei lá, fica lembrando aqueles filmes, né, onde a pessoa consegue, né, controlar tudo, né, não sentir nada, não se envolver com nada, aquela coisa toda. Isso como se fosse uma pessoa quase que iluminada, né, uma pessoa, né, super madura, vamos dizer assim, né, que não se deixa abalar pelas angústias do dia a dia, pelo, né,
pelas coisas imprevistas e tudo mais, né? Então a ideia aqui por mais que os filmes que a gente assistam, esses heróis, essas pessoas, passem uma ideia de que elas consigam controlar o que sentem. Na prática isso não existe, tá? E por que eu digo isso? Porque ninguém planeja sentir raiva daqui a 2 horas, tá? Ninguém planeja se apaixonar semana que vem, tá entendendo? Ninguém planeja sentir alegria daqui a 2 dias, né? Isso é impossível, né? Então é que ninguém fala nisso, né? Então o que a gente sente é impossível controlar, né? Então isso é uma regra, vamos dizer, estoica, né? Assim, então para que tentar controlar algo que você não consegue controlar, tá entendendo? E isso gera o que a gente está falando aqui do paradoxo, né? Então isso não deve ser controlado, né? O que a gente pode e deve controlar são as nossas ações diante de tal coisa, né? Então isso é quase uma máxima terapêutica, né? A gente não controla o que sente, a gente só controla o que faz, o que a gente vai fazer disso que a gente sente, né? Então se você sente raiva e quer quebrar uma cadeira na cabeça da pessoa, você é capaz de controlar as suas ações com relação a essa raiva, né? Se você vai respirar fundo e contar até 10, né, você pode tentar fazer isso, né? Isso está no seu alcance, tá? Isso é possível controlar. Agora, sentir raiva ou não, não dá, né? Então, diante disso que o Marco Aurélio traz, se aplique ao que você pode controlar, ou seja, pensa, começa a tentar se conhecer no sentido de perceber o que é possível ou não você controlar. Ele fala da fortuna ali, né? Ele fala do mundo exterior, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Olha, tem coisas, né, inclusive do mundo interior aqui, a gente está percebendo que a gente não controla. Então, para que tentar controlar essas coisas? Você vai se perder, tá? Então, dos estoicos eu trago isso, né? Assim, essa coisa de perceber, se aplicar a conhecer o que é possível ou não controlar, né? E lembrando daquela ideia besta, né? O nosso interior, da pele para dentro, nosso inconsciente, sei lá o que nome você quer dar para isso, não tem, ele não reconhece a palavra não, né? Então ele faz justamente o oposto, né? Ele nos traz essa ideia. E aqui a gente vai caindo no segundo ponto, tá? Que eu queria trazer, que é a meditação, né? Assim, em geral, na meditação a gente, né, todo mundo fala, eu não consigo meditar, Paulo, porque eu sou muito ansioso, porque eu sou muito nervoso, eu fico pensando em um monte de coisa, enfim, não consigo parar de pensar. Aí você já, de novo, já está percebendo, né, qual que é o problema, né, que está aí sendo colocado, né? A pessoa, ela coloca de novo esse paradigma de controle em cima da meditação e acha que meditar é não pensar em nada, né? Mas o ponto aqui da meditação, né, que eu acho, né, cardeal para a gente entender como lidar com os nossos afetos, é que a ideia não é não pensar em nada, né? É se relacionar consigo mesmo, né? Assim, quando você senta em postura meditativa, você precisa conduzir seus pensamentos à atenção da sua respiração, por exemplo. Então, interessante o Marco Aurélio até falar da respiração ali, né? Então, assim, eu acho que isso que é interessante, né? Assim, você não vai controlar os seus pensamentos, né? É aquela ideia do macaco, né? Assim, você não vai ficar tentando não pensar em macaco, não é esse o ponto. Aqui o ponto é, se você está pensando em macacos, conduza o seu pensamento à respiração. E claramente isso vai se repetindo, tá? O seu pensamento vai pensar em outras coisas, vai se desgarrar, você vai sentir coisas, né? Vai sentir dor na perna, meditando. Né? A perna vai dormir, vai dar dor na bunda, nas costas, no pescoço, aquela coisa. E aí a gente vai de novo ser colocado na tal da gangorra, né? Que os budistas chamam de avidez e aversão, né? Assim, então a gente vai querer sentir as coisas gostosas, né? Aquela paz, a gente vai ficar, ai, que paz gostosa, eu quero ficar nessa paz aqui o dia inteiro, né? E vai querer fugir da dor, né? Tipo, ai, que dor ruim, ai, que coceira chata, ai, que pensamento horrível, e a gente vai querer afastar isso, tá entendendo? Então, essas duas posturas, né? De querer afastar o que é ruim, de querer ficar no que é bom, né?
a gente tem aí essa dualidade, né, entre aversão e avidez, ou entre aversão e desejo, né? Então aí qual que é o ponto? De novo, né, assim, é não se deixar levar por esses dois polos, né, assim, né, a gente conseguir não controlar o que sente, mas conduzir o que você sente, a atenção, a respiração. Isso a gente consegue fazer. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, né? A gente não precisa ficar angustiado com isso, porque não é esse o ponto. O ponto aqui é criar uma relação com você mesmo, né? Assim, com as coisas que você sente, né? E aí ir conduzindo a coisa para um ponto que seja interessante para você. Eu brinco que é que nem aquela metáfora, né? A gente não pode, a gente só pode trazer o cavalo até o coxo dele, né? Até a água, né? A gente não pode fazê-lo beber a água, né? Então, assim, a gente conduz o que a gente sente, a gente conduz os nossos pensamentos, a gente conduz as coisas que estão aqui surgindo de dentro da gente a um ponto que nos é interessante, que é a atenção ao momento, né? E isso a gente chama na meditação de equanimidade, né? Assim, onde você não reage de forma automática às coisas que você sente. Você sente e está tudo bem e conduz aquilo, né, ao ponto onde você quer. Vai sair, de novo você conduz. E isso vai criando uma relação, entende? Que daí, então, a metáfora do cavalo, novamente, pode ser colocada, né? A gente está andando de cavalo, por exemplo, né? Eu não posso ir comandando ele simplesmente que nem um carro, né? Eu preciso perceber esse animal, perceber o que ele está sentindo, o que ele quer. Às vezes ele quer parar para descansar, para comer uma grama, sei lá, né? Então eu preciso respeitar também as necessidades desse ser, né? Para poder me utilizar dele, para poder cavalgar até onde eu desejo. Isso não vai ser feito de modo automático, né? Isso vai ser feito, né, com sinais, né, com conduções, percebe? Então, assim, nós somos seres vivos, nós não somos um aparelho mecânico, né? A gente precisa começar a deixar o paradigma do homem-máquina, lá do Descartes, do Lemaitre, e aí vai, né, de lado, né, gente? Isso aí é século, né, 17, e olha lá, né? Assim, então, a gente precisa começar a se tratar como seres vivos, né? Assim, então, esse ideal de controle, né, não é tão legal, vocês estão percebendo, né? Para a gente lidar com o que a gente sente. Um ponto que eu gostaria de acrescentar, né, assim, dentro da parte da meditação, é a ideia também de impermanência, né? Então, assim, isso eu acho bem legal que tanto, né, a meditação aqui quanto Marco Aurélio ali no texto dele vai falar, né? Tudo passa, né? Então, assim, se você consegue, né, sentir a coisa, né? Eu sempre falo para as pessoas, sinta, né? Não reaja, né, à coisa, né? Sinta a coisa, né? Se você está com raiva, consiga sentir essa raiva, né? Não tenha uma aversão a essa raiva. Sentir amor, é muito bom sentir amor, né? Mas não tenha apego a esse sentimento, né? Então aí você vai conseguindo curtir mais o que você sente. E isso, quando você faz, quando você consegue sentir a coisa, aí a gente vai entrar no território da impermanência, né? Então, eu acho que esse é, aliás, um dos grandes problemas dos traumas, né? Assim, a gente sente algo horrível, passa por uma experiência terrível e a gente cria uma aversão enorme àquilo. E aquilo, paradoxalmente, se instala no nosso psiquismo e a gente começa a pensar naquilo toda a hora, né? A gente começa a sentir medo daquilo toda a hora, né? Então, essa técnica meditativa é muito boa, tá, gente? Para a gente conseguir tanto poder amar de uma forma mais livre, mais tranquila, né? Sem tantos medos do que pode ou não acontecer, quanto também deixar embora as coisas ruins, né? Assim, e quando a gente consegue soltar isso e liberar isso, né? Então a impermanência leva, né? Leva as coisas ruins, né? E leva também as coisas boas. E tá tudo bem, né? A gente não fica, né, fervendo em, né, paradoxos e compulsões e aí vai, né? Então, assim, eu acho que esses dois caminhos aí são excelentes para a gente pegar algumas ferramentas super legais para lidar com o que a gente sente, saindo daquele paradigma super fritado do controle, da efetividade, enfim, né, dessa possessividade.
que é um ideal moderno aí, né, de como lidar com as coisas, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das ideias e aproveitem, né? Assim, qualquer coisa, dúvida, é só me colocar aí, me postar, me mandar. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e até lá. Tchau, tchau.